O que será que acontece dentro de uma mentoria? Quais são as perguntas que mudam o caminho e quais são as respostas que transformam carreiras? Aqui você descobre tudo isso ao vivo. Este é o AteraCast. A mente cria, a ação realiza e o ambiente sincroniza. Você tem que ter o seu sonho muito claro e aí transformar ele em objetivos e aí deixar ele em fases. E eu sempre pergunto, isso vai me levar mais perto do meu sonho? Se a resposta for sim, eu faço. Se a resposta for não, eu tiro. Olá! Sejam muito bem-vindos ao GenialCast. Estamos muito animadas, nasceu! Mais um projeto juntas aqui que nós estamos fazendo com muito carinho para trazer um pouco mais de insight para a vida das pessoas, né, Mari? Sim, nós estávamos com esse projeto já tem um tempo e era uma forma da gente conseguir transbordar e impactar mais pessoas, chegar em mais números de pessoas em todos os lugares do Brasil e aí no mundo, né? E esse nome, gente, ele tem algumas particularidades. Eu sei que você que está aí ouvindo deve estar perguntando, GenialCast, mas Mari, será que é fácil ser genial? O que é GenialCast? O GenialCast ele veio de algo muito poderoso que a gente acredita muito, que é você ser genial. A palavra genialidade, ela tem algumas peculiaridades que talvez você ainda não conheça, mas você vai saber aqui e vai entender. Será que eu sou genial? Será que eu posso ser genial? Como é viver na genialidade? Eu quero que você, Thali, conta um pouco mais o que é então, a genialidade em si. Gente, ser genial é você ser muito fiel à sua essência, à sua história e transformar a sua potência em algo só seu. E aqui a gente vai trazer muitos insights sobre como você se torna genial. Porque, na verdade, né, Mari, ninguém nasce genial, a gente se torna genial. E dentro de todo esse processo, vocês vão ter insights, vocês vão ter muita informação. Nós vamos trazer também convidados geniais para falar como eles conquistaram tudo isso. Então, esse é um projeto que está iniciando, mas que tem muita coisa para acontecer. A gente está muito animada em trazer todo esse conteúdo para você. Aqui a gente vai falar muito sobre mentalidade, sobre carreira. Vai ter uma chinelada também. Com certeza, a gente quer levar o maior intuito nosso aqui é elevar cada vez mais o seu nível de consciência na prática. Na prática, porque o tempo todo aqui a gente vai trabalhar mente, ação e também o seu ambiente. Como assim, Mari? O meu ambiente? Vocês aí e eu aqui. Sim, a gente vai ajudar você a entender como o seu ecossistema que você vive hoje te influencia e potencializa a sua genialidade. E para quem que é o GenialCast? Você que apertou esse play aí despretensioso, caiu aqui no nosso podcast, quer saber, mas será que isso é para mim? Esse podcast é para todo mundo que quer fazer um pouco mais, ser um pouco melhor, descobrir como se tornar um pouquinho melhor do que ontem. É sobre você, é sobre tudo que você pode fazer para se tornar cada vez mais você. Então fica tranquilo que eu tenho certeza que o GenialCast é para você. E a gente ficou pensando muito, tá? Como que vai ser esse primeiro episódio? O que a gente vai trazer? O que a gente vai falar? Para as pessoas começarem a conhecer quem é a Thalita, quem é a Mari. E então nós decidimos que ninguém melhor para saber uma da outra, para entrevistar uma outra do que nós mesmas. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei algumas perguntas aqui para começar a entrevistar a Thali. Ela não sabe, tá, quais são as perguntas que aí eu tenho curiosidade, sabe? A hora que eu fui mapeando escuro, isso, gente, a hora que eu fui mapeando aqui essas perguntas, e eu quero começar já com uma pergunta aqui. Pode começar? Pode, vambora. Vamos lá. O que as pessoas não veem sobre a Thalita Zanin atrás das redes sociais? Uau! Nossa, ela falou que ia começar com uma pergunta, já começa com uma chinelada, né, gente? Bom, vamos lá. Eu acho que todo mundo na rede social faz muito esforço para mostrar a sua melhor versão, né, Sim. Mari? Então, eu acredito que o que as pessoas não veem da Thalita Zanin nas redes sociais é o quanto, às vezes, eu também me sinto insegura, o quanto, às vezes, eu também busco ajuda, o quanto é importante a gente se analisar e sentir o momento de descansar. Sim. Então, eu percebo que o movimento da rede social, ele é muito ativo, ele é muito intenso, ele é muito vamos, mas e aquele momento que você não quer ver ninguém? Então, existe essa Thalita. Essa Thalita tá aqui e muitas vezes eu desligo câmera, eu desligo tudo e não quero falar com ninguém, quero ficar lá no meu ninho, eu, meu marido, meus filhos, curtindo o dia. Eu adoro fazer isso, gente. Então, assistindo filme, comendo pipoca. Então, eu acredito que a Thalita que as pessoas não conheçam é a minha fragilidade. Eu acredito que eu mostro muito pouco minha fragilidade.
Mas todos nós temos, né? Ninguém aqui cresce sem ser frágil, ninguém aqui cresce sem entender os seus momentos de desafio, os seus momentos de dificuldade. Então, eu até me cobro um pouco disso, sabe? De mostrar um pouco mais a minha vulnerabilidade. Mas como eu me vejo num momento de inspirar pessoas, talvez fique essa dicotomia. Mas é até um gatilho para eu começar a mostrar mais esse lado da Thalita que poucas pessoas conhecem. Sim, porque a vulnerabilidade muitas vezes é vista como fraqueza, né, Thali? Exato. E a gente acredita que não é assim que a banda toca. Muito pelo contrário, a vulnerabilidade que faz a gente ser forte. E se conectar, né? E se conectar também. E é o que você falou nas redes sociais, aquela cobrança de alta performance, de perfeição, e tudo isso acontece, mas, né, você é humana, eu sou humana, e claro que vão ter desafios. E é assim que a gente cresce, que a gente evolui. Sim. Muito bem, gostei. Aí eu trouxe mais uma aqui, que é: qual foi a decisão mais difícil que você já tomou, que hoje você agradece por ter tomado? Olha, eu acho que foram várias. Eu acho que cada vez que eu tive que decidir fazer uma transição de carreira foi muito difícil para mim. A mais difícil de todas foi a que eu tive que decidir sozinha, porque eu brinco que muitas vezes, dentro da minha história principalmente, a vida foi decidindo por mim. Então, quando eu tive que deixar de ser dançarina, não foi uma opção. Eu me tornei mãe. Então, não era uma opção continuar dançando e morando fora do país. Então, foi a vida que escolheu. Mas quando eu fui empresária, que eu tive uma rede de lojas e tal, e eu tive que decidir pôr um ponto final naquilo, foi muito difícil. Até porque quando você cria um sonho, você fica muito fiel a ele, né? Então, eu tinha ali idealizado que eu teria 10 lojas, que eu isso, que eu aquilo. E aí, quando chegou na quarta, e eu já vi que aquilo me motivava mais. E aí, você entra numa decisão de falar, tá, mas eu vou até o fim ou eu paro porque eu já vi que não é o que eu quero? Então, eu acredito que essa foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida até hoje, que foi de finalizar as operações e mudar da água pro vinho, né? Sair, tipo assim, de um ramo onde eu tinha muitas lojas para ir virar treinadora. Então, trabalhar com desenvolvimento pessoal era muito uma virada de chave muito grande. Então, eu acredito que profissionalmente foi a decisão mais difícil que eu já tomei. E pessoal? Pessoal foi quando eu fiz minha formação em PNL. Eu acho que a minha decisão mais difícil foi quando eu decidi ser eu mesma. E eu acredito que muitos de vocês passam por isso, né? A gente até ontem, nós tivemos um webinar e a gente falou muito disso. Nós vamos colocando muitas camadas, a gente vai se enfeitando, a gente vai se padronizando, a gente vai se integrando na comunidade onde a gente vive, no nosso ambiente. E aí, de repente, você começa a sentir que nada daquilo te faz parte. Nada daquilo te sustenta, nada daquilo te arrepia, te dá paixão, sabe? E quando eu tava numa fase da minha vida onde estava tudo muito ruim, minha família não estava boa, o meu negócio não estava bom, eu entendi que quem não estava bem era eu. Então, eu acho que a decisão mais difícil foi pôr um ponto final e entender que ali eu ia ter que me reconhecer, eu ia ter que me renovar, eu ia ter que me reinventar, mas eu ia sair transformada. Isso aconteceu tem 6 anos. Que delícia, gostei. E Thali, você falando toda essa história, tem uma pergunta aqui, que é: qual é a crença que você precisou destruir, ressignificar, para você viver na sua genialidade tão potente? Gente, ela fez essa pergunta, mas ela não sabe que tem muito a ver com ela. Eu falo que tem... Claro que eu não... não pode chorar, não pode chorar. Não tô com maquiagem à prova Eu d'água. brinco que tem 2 pessoas hoje, né, na minha vida hoje, que me fizeram transformar essa crença. Pra quem entende um pouco de numerologia vai saber o que eu tô falando, mas pra quem não entende, eu sempre fui a pessoa do único, do sozinho. Eu faço, eu dou conta, eu arrebento, eu. E quando eu me casei novamente, eu entendi que não era assim. Então, a primeira pessoa é meu marido. Amo você, amor. E com ele eu fui entendendo que dividir as coisas faz muito bem. E eu não tinha essa visão, gente. Imagina, pra mim dividir qualquer coisa era absurdo. Daqui, joga no meu peito que eu faço, me manda que eu faço. E aí, recente, né, Mari? Há quase 1 ano a gente tá junto. E com a Mari eu tenho descoberto todos os dias o quanto é importante a gente dividir. O quanto é gostoso, o quanto é saudável. Então, eu acredito que foi a crença que eu tive que mais tirar da minha raiz. Porque não era algo que a Thalita fazia pensando, consciente. Sim. Era muito natural, né? Então, por exemplo, eu fui ginasta. Ginasta é um esporte extremamente solitário.
É você com você mesmo. Quando eu não tava na ginástica, eu tava nadando. Outro esporte solitário. Então, eu nunca fui a pessoa do time, eu nunca fui a pessoa da equipe. Eu liderava equipes, mas eu não era a pessoa que me via ali precisando de outras pessoas. E essa crença, ela vai sendo enraizada, né? Sim. Então, você vai mudando sua profissão, você vai crescendo, você vai se intencionando e aquilo vai ficando maior. Só que vira um peso. Sim. Então, hoje eu brinco que essa crença não só mudou a minha vida, mas como me trouxe leveza, me trouxe paz. Então, você faz parte disso, amiga. Muito obrigada por me ajudar todos os dias. E, assim, todos os projetos que a gente constrói junto, eles ficam mais leves. Sim. Eles ficam mais plenos, porque eles se complementam e, ao mesmo tempo, eu não tenho aquela carga de você ter que dar conta de tudo, de você ter que ser você o tempo inteiro. Exato. E como é bom, gente, ter uma pessoa com uma visão diferente somando ali na sua vida. Ai, que linda! Ela não esperava por isso, tá? Não, gente, mas assim, a gente espera sempre alguma coisa, né? Um elogiozinho, né? Fala a verdade. Quando a gente faz uma perguntinha, fala, será que eu faço parte disso? É. Então, você contou, né, que, poxa, você vive potentemente a sua genialidade, já faz, principalmente nesse último ano tão forte. Sim. Mas, tá, ok. O que seria viver a genialidade na prática pra você? Eu acho que o primeiro passo para você conseguir viver a sua genialidade na prática é você entender qual é a sua genialidade, né? Então, muita gente, quando vem esse termo na mente, eles levam para os grandes gênios, né? Einstein, Bill Gates, Elon Musk. Então, você vai em pessoas que tiveram feitos muito grandes. E aí, a primeira dica que eu dou para você, se você quer entender um pouco mais de genialidade, é traz essas pessoas para a normalidade. O que tanto Einstein, quanto Elon, quanto Bill Gates fizeram igual? Eles foram eles mesmos. Eles não aceitaram os nãos. Eles não baixaram a cabeça para quando eles tinham certeza de algo. E essa certeza, gente, ela é muito interna. Então, eu brinco que para você descobrir qual é a sua área da genialidade, você tem que se conhecer muito bem. Então, Thalita, como eu vivo, exato, aceitar mesmo. Como eu vivo a minha genialidade, me descobrindo todo dia, me respeitando todo dia, sendo referência para a única pessoa que vai te cobrar todo dia, você mesmo. E a gente, muitas vezes, né, Mari, né, nessa loucura, em tudo que a gente faz, a gente quer ser referência para o outro. A gente quer que o outro goste das nossas ações, a gente quer que o outro respeite o nosso movimento, mas a verdade é que muitas vezes está faltando respeito próprio, está faltando amor próprio, está faltando intenção própria. Então, quando você é fiel ao que você acredita em essência, olha para sua história, olha para tudo que você construiu, olha para a potência que você faz, aceita aquilo, ama aquilo e é fiel àquilo, com certeza você vai passar a viver na sua genialidade. E é muito legal você trazer isso, né? Porque quando a gente desenvolveu o nosso evento, né? O Desperte a Sua Genialidade, foi com essa intenção, né? Exato. Eu e a Thalia, a gente acredita muito que o seu maior poder é ser você. E muitas vezes é difícil você falar, mas ser eu? Quem sou eu, né? A famosa pergunta, né? Quem sou eu? Que todo mundo fica, mas quem é você? Né? As dores, as sombras, no amor. Porque quando você entende quem é você, o que você gosta, o que você não gosta e você quer mudar, ou o que você não gosta, mas assim, eu não gosto, mas no fim eu gosto de ser assim, porque tem partes ruins que a gente tem, né, Thalia, que impulsionam a gente também. Com certeza. E tem coisas que não é sobre mudar, mas é sobre modelar, é sobre lapidar. E você trazendo isso foi muito forte quando a gente estava falando sobre isso, que nós queríamos que o maior número de pessoas pudessem viver na genialidade delas sendo elas. Exato. Né? Descobrindo que é genial nelas, que é só delas. Né? Ninguém é igual a todo mundo. E a gente traz isso muito forte no Desperte. E vendo você falar, me deixa muito feliz, porque há um ano atrás, isso era uma conversa ali no almoço, sim, uma conversa no café, ideia, né? Uma ideia, falando, nossa, por que a pessoa tem que ver isso? A gente se conhecendo, você trazendo isso pra mim, eu trazendo isso pra você. Por que as pessoas não vivem isso? Por que as pessoas não gostam de ser elas? Por que as pessoas querem se modelar em algo que não são? Então, é muito forte isso, né? E cada vez mais a gente vive isso e consegue transmitir isso para as pessoas, né? E nós vemos uma busca muito grande das pessoas, né? Todas as pessoas que chegam até mim, a Mari, no final do dia, o que elas querem é poder ser elas. O que elas querem é poder tirar a capa, tirar a armadura, né? Como a Mari fala, tirar tudo isso e olhar para si e falar, cara, embaixo de toda essa armadura tem uma pessoa tão especial. Tem uma pessoa tão única. Sim. Tem uma pessoa que entre 8 bilhões de pessoas, ela é ela. Uhum. Então, um dos grandes objetivos, eu acredito que do Genialcast, é você ir entendendo dia a dia o quanto você é genial e respeitar isso, né?
Sim. E quando você entra nesse lugar, né, da genialidade, quando você começa a viver isso, o transbordo que isso acontece na sua carreira, no seu negócio, igual você contou. Fiz uma transição de carreira, foi uma decisão muito difícil, mas foi ali que você entendeu quem era você, se aceitou e foi viver dos seus sonhos, dos sonhos que talvez você nem imaginava que sonhava e viver na sua genialidade. Então, como isso impacta dentro da nossa carreira, né, Thali? Esse movimento que a gente veio fazendo nesse ano, que nasceu a Terra, que é nosso clube de mentoria, a gente vive muito isso todo dia lá dentro, né? Das pessoas quererem, mudar, não sei se é mais isso que eu quero. E aí, automaticamente, eu falo, não, era isso que eu quero, eu só não sabia que era isso que eu quero. Só não sabia como mudar dentro de mim mesmo, isso, né? como viver realmente esse projeto, essa clareza de ser o que é só meu, é eu que faço, é do meu jeito. Isso. Muito bom. Agora a gente pensando nos seus hábitos. Qual hábito você considera não negociável na sua vida? Eu acho que são 2. Acho não, tenho certeza, né? Hoje Tem são um que eu 2. sei. Hoje são 2 que eu não negocio. O primeiro é meditação. Eu medito todos os dias, já tenho 5 anos. Não foi da noite pro dia, tá, gente? Não achem que é uma coisa, vou começar a meditar amanhã e já tô meditando. Mas eu venho nesse movimento já tem 5 anos. E a meditação, ela é muito uma conexão com você mesmo. Eu acho que a meditação, ela é um dos primeiros passos para você que quer realmente viver a sua genialidade. Porque quando você medita, você mergulha em si. Sim. Né? Você vai atrás de entender o que eu realmente estou sentindo. O que isso está me trazendo de bom? O que isso está me trazendo de ruim? O que essa sensação está me mostrando? Muitas vezes a gente tem alguns momentos desafiadores durante o dia, recebe uma mensagem, alguém te fala alguma coisa e aquilo mexe com você. E aí, naquele momento, é o momento de você entrar em meditação e falar, tá, mas o que isso está me mostrando? O que isso está me doendo? Qual o motivo? Então, há 5 anos eu pratico isso e eu sou muito ligada na PNL também. Então, a minha meditação, ela vai sempre para programação, para reprogramar as coisas. E o segundo é um hábito que eu desenvolvi. Eu sempre fui atleta, mas depois que eu fui mãe, eu fiquei totalmente sedentária. E graças ao meu marido, há 2 anos e meio, a gente treina todo dia. Então, eu vejo que a mudança corporal, a mudança de postura, a mudança estética, a força. Então, tudo isso eu acredito que é um complemento para eu poder viver o que eu tanto sonho, né? E ontem você até brincou disso também, porque assim, cara, como é que você quer fazer evento, tá no palco, tá gravando, ter uma vida muito corrida se você não tem saúde? Então, pra mim, hoje, a Mas você atividade sabe que física isso é que eu saúde. falei ontem lá no nosso evento, foi você que me falou. Sim. Né? Porque eu não amo musculação, nunca amei. E adulto faz o que tem que fazer, né? Eu gosto muito mais de pedalar, fazer uma aula de spinning, gosto muito de ficar na natureza, gosto mais assim de atividades, beach tênis e tudo mais, né? Agora a musculação em si é algo que me pega. E sempre, por conta da PNL também, mas sempre assim, eu faço a musculação para eu conseguir ir bem no beach tênis, para eu conseguir bem, para eu pedalar melhor e tudo mais. E nesse movimento todo que a gente tá, logicamente que não tem como a gente fazer tudo como nós queremos. E então a atividade que eu tenho que fazer é a musculação, né? E eu lembro que eu falei, nossa, é tão difícil para mim fazer a musculação, nossa, eu acho um saco, mas eu vou mesmo assim. Aí você me falou isso, né? Você falou assim, mas pensa que você tem que estar forte, pensa que você tem que estar saudável, a gente tá no palco, a gente anda pra lá e pra cá. Eu falei, realmente, porque antes eu fazia pras minhas outras atividades. E quando você acha um motivo, né, pra fazer algo, então o meu motivo, né, o meu motivo é estar bem, meu motivo é estar saudável, meu motivo é estar aqui com vocês, meu motivo tá no palco, feliz, saudável mesmo. Então, ir pra academia hoje pra mim é isso. Eu não gosto de ir para a academia, tá? Mas o objetivo é ir pra academia sim, mas o meu motivo de ir pra academia é muito maior. Então eu vou e você que me motiva nisso, você sabe, né? Obrigada. Muito bem. Agora pensando nisso tudo que você falou um pouco de você se conectar com você, de você estar no seu eixo. E se você parar pra pensar, qual que é a sua maior oração do dia, né? Você falou da meditação, mas aquele momento que você hoje, se conecta mesmo. Eu não oro no sentido de pedir. Já tem um tempo que eu oro sempre agradecendo. Quando a gente inverte a moeda, a gente sempre vai ter uma dualidade. O tem tudo, o não tem nada. O eu quero, o eu posso. Então, todas as vezes hoje, quando acontece qualquer situação na minha vida, como eu disse, acontece algum sentimento que não é agradável, alguma coisa, eu primeiro me pergunto sobre o sentimento e em segundo eu agradeço por estar aprendendo. Eu agradeço por aquela pessoa estar me ensinando. E a gratidão, eu sei que é muito clichê, gente. É muito clichê, mas
tentem, testem, né? Eu brinco sempre. Não acredita, testa. Pratica, né? Porque a gratidão, ela muda qualquer sentimento. Então, todos os momentos que eu me vejo em oração, eu tô agradecendo. Eu tô agradecendo minha saúde, eu tô agradecendo a minha vida, eu tô agradecendo o desafio que tá me fazendo crescer, eu tô agradecendo, às vezes, um momento muito desafiador. Então, o tempo todo, eu me vejo em gratidão. Eu tenho um ritual que eu acordo 6h06, e aí eu coloco um segundo despertador, 6h10, e aí eu fico de 4 minutos agradecendo. Eu agradeço meus filhos, eu agradeço minha casa, eu agradeço meu marido. Então ali você já dá uma voz de comando de começar o seu dia com uma outra energia. E a todo momento eu me vejo fazendo isso, sabe? Então, tipo, tô aqui e tal, puta, apareceu um problema aqui no celular, aí eu... Tá bom, mas eu agradeço porque isso vai me ensinar alguma coisa. Então você vai praticando, e com o tempo isso vai se tornando natural, né? Um hábito, né? Tudo que a gente faz repetidas vezes vira um hábito, tanto positivamente quanto negativamente. Exato. Muito bem. Agora eu queria te perguntar, se você não tivesse medo de nada, nada mesmo, o que você faria? Você sabe que eu me acho bem corajosa, viu? Sim, também. Eu não sou uma pessoa que eu fico pensando no medo. Eu não vibro no medo. Mas hoje, se você falar assim, Thalita, qual é o gap que você tem para pontuar fazer ou não fazer as coisas? É minha família. Então, não é um medo, eu não vejo como um medo, mas eu vejo sempre como o que isso vai trazer de bom e o que isso vai trazer de ruim. A gente tem que ter um porto seguro, né, amiga? Então, hoje a minha família é meu porto seguro. Então, tudo que eu faço é para o bem do meu marido e dos meus filhos. Então, quando isso vai atrapalhar de alguma forma... isso se torna um pouco mais lento na minha vida. Mas, como eu não sinto esse medo, eu acho que hoje eu faço exatamente o que eu quero, com um pouco mais de tranquilidade. Eu acredito que até os meus 35 anos eu era muito afobada. Eu queria muito rápido as coisas. Hoje eu gosto do processo. Então, talvez... Fleumática, né, gente? Fleumática. Hoje eu gosto do processo. Eu gosto de curtir o processo. Eu gosto de olhar. Então, por exemplo, eu e a Mari, nós tivemos uma semana extremamente intensa. E é muito rápido. A hora que você vê, já passou. Então, eu gosto de, depois que passou, olhar e falar, cara, dentro desse processo foi muito bom isso aqui dava pra ter sido melhor. Então, eu gosto do processo. Hoje, tá? Não foi sempre assim, não. Não foi sempre assim. Mas se eu não tivesse isso, se eu tivesse mais, vamos dizer assim, aquela gana que eu tinha mais nova, eu acho que eu só aceleraria mais. Muito bem. Mais e mais e mais. Sempre mais. Bom, nós somos as mentoras das perguntas, né? A gente fala muito sobre o poder das perguntas. Tudo se pergunte. A gente leva isso muito forte dentro da nossa mentoria, né, tá? As perguntas inteligentes. Tá, mas onde você quer chegar? O que você quer? Para que isso? E eu quero te fazer uma pergunta. Mais uma, né? Mas em relação a decisões. Qual pergunta você mais se faz quando quer tomar uma decisão? Aonde isso vai me levar? Quando a gente tem um sonho... muito poderoso. Onde isso vai me levar? Então, você tem que ter o seu sonho muito claro. E aí, transformar ele em objetivos. E aí, deixar ele em fases, né? E eu sempre pergunto, isso vai me levar mais perto do meu sonho? Se a resposta for sim, eu faço. Se a resposta for não, eu tiro. Então, essa é uma pergunta constante na minha vida. E por mais que pareça, né? Que tipo assim, não, isso é simples. Não é, porque a vida vai te trazendo armadilhas, a vida vai te trazendo surpresas. E muitas vezes você é pego, né, no contrapé. E aí você faz algo que vai te tirar de perto do seu sonho. Então, a pergunta mais poderosa que você pode se fazer todos os dias, quando te aparecer uma oportunidade, quando te aparecer uma venda, quando te aparecer um cliente, é... essa pessoa, esse alguém, essa oportunidade vai me levar mais perto do meu sonho? Se a resposta for sim, abraça e vai. Agora, se você ficar na dúvida ou a resposta for não, respira e respeita o tempo, porque com certeza isso pode estar sendo uma armadilha. Muito bom. Você falando agora, né, sobre decisões, onde isso vai me levar, vai tendo muita clareza. A gente fala muito sobre clareza, né, Thali? Que clareza é poder. Mas claro que tem coisas que te tiram do eixo. E hoje, o que te tira do eixo? E o que te faz, e o que te traz ela me de pegando volta no contrapé. Ela me pegando no contrapé. Ela sabe a resposta, tá, gente? Mas eu vou contar pra vocês. Mas só pra eu ter certeza. O que me tira do eixo é a pessoa não fazer o que ela fala. Não ser fiel ao que ela prega. Isso é algo que, gente do céu... Olha, eu trabalho todos os dias em mim, mas se eu vejo uma pessoa... que tem ali uma postura, e principalmente se é uma pessoa que me inspira, eu deixo de seguir na hora, sabe? Porque assim, eu acredito muito
que não é sobre o que ela tá passando pro outro, mas é sobre o que ela prega pra ela. Uhum. Então, seja fiel ao que você fala. Se você fala que as coisas são assim, faça assim. Se você fala que são assado, faça assado. Doa quem doer, seja fiel ao que você fala. Porque isso vai mostrar sua verdade, isso vai mostrar sua genialidade, isso vai mostrar que é você. E aí, pra eu voltar pro eixo, aí eu tenho que trazer todo o meu conhecimento de PNL, de oração, de gratidão e pensar que é sobre ela, não é sobre mim. Mas é desafio. E é muito legal você trazer isso, né, Thali? Porque em um bate-papo que nós estávamos tendo, inclusive essa semana mesmo, falando sobre isso, né? De ser mais quem nós falamos que somos. Né? Ser mais quem nós queremos ser. E isso é um processo. E nós estávamos falando isso essa semana porque eu estava dizendo para ela, né? Quando eu estava lá para os meus 26 anos, eu estava nesse processo, né? Então eu falava muito, né? Falava, sou isso, eu sou aquilo. E eu me pegava vários momentos não me comportando como essa pessoa. E aquilo me dava uma culpa, né? E numa conversa ali, na época com a minha terapeuta, eu dizia isso. Falava, nossa, mas eu quero ser assim, eu sou assim, porque na hora da ação eu ajo de uma forma diferente. E é um processo que você pode pedir desculpa. Exato. É um processo que você vai errar várias vezes até você se tornar quem você é. Porque genial você se torna. Então, quando você sabe quem você é e o que você quer ser, é só o processo que você tem que seguir e fazer até conseguir. No começo a gente vai errar. Com certeza. Né? Então, falando sobre essa agressividade, que eu tinha essa sou muito agressiva, sou muito agressiva. Espera aí, não quero mais ser. Mas se eu deixar de ser, isso também tem o polo positivo. E na genialidade tem isso, né, Thali? A gente saber qual polaridade a gente usa, a nossa personalidade, o que é nosso, né? E quando você traz isso, é pra você. Não é que você não pode ser quem você é. Então, peraí, não vou conseguir porque eu falo e não sou. Mas você praticar. É algo que a gente fala muito. Perceba e pratique. Pratique. E peça desculpas de ter feito errado. Tenha a humildade de falar, poxa, eu fiz de novo esse comportamento, mas na próxima oportunidade eu posso fazer diferente. Sem se culpar, sem dar justificativa. Isso é muito poderoso no caminho de desenvolvimento pessoal, né? Exato. Muito bom. Eu amei esse monte de perguntas, gente. Foi muito bom, amiga. Vamos fechar com chave de ouro? Vamos. Ah lá. Vamos fechar eu sabia com chave que vinha a de última. ouro. Eu sabia. Eu tava aqui tentando sair, entendeu? Mas eu sabia que vinha. Manda, amiga. São mais 2 perguntas pra gente finalizar. Uou! Qual conselho a Thalita de hoje daria para a Thalita que começou a viver na sua genialidade? Uau! Qual conselho eu me daria? Nossa, amiga, eu tô aqui pensando em vários, mas eu acredito que o que mais faz sentido hoje pra mim é de deixar a essência florir. Eu acho que esse é o conselho mais valioso que eu posso dar pra mim de ontem, pra você que tá aí. A gente tem muitos pesares com quem nós somos, né? Então, eu vejo que eu fui me construindo, mas durante muito tempo eu ainda estava me construindo para os outros. Então, quando eu digo deixa a sua essência fluir, não é para os outros, é para você. Você tem que ter orgulho do que você vê no espelho, você tem que ter orgulho do que você fala, você tem que ter orgulho do que você faz. Você tem que chegar na tua casa e se abraçar e se parabenizar. E isso é ser você. Então, eu acho que se as pessoas mais novas, né, conseguissem ouvir isso e fossem cada vez mais elas, isso é um ponto até legal, porque eu vejo que a geração Z tá muito assim, tá muito vibrando essência, as coisas vão fluir com muito mais facilidade. E é muito forte isso que você trouxe, né? Porque muitas vezes a gente acha que o nosso passado nos representa. Mas nosso passado é a nossa história. Exato. Né? E o nosso passado não é resultado do nosso futuro. Então, que no hoje, no nosso presente, a gente pode fazer um futuro diferente. Com certeza. E viver isso mesmo, né? Muito bom. E se você pudesse deixar uma frase que você leva no seu coração para quem está ouvindo o nosso Genialcast, qual seria essa frase? Bom, essa frase todo mundo que me segue, que me conhece sabe, é uma frase lema para mim já tem uns 6, 7 anos. Não é minha essa frase, né? Tenho que dar os créditos, é do Tony. E essa frase é clareza é poder. O que eu vejo é que as pessoas se perdem na comunicação, se perdem na informação,
se perdem por não entender o seu próprio raciocínio, os seus próprios sonhos, os seus próprios desejos, não se perguntam as coisas, especificamente não tem clareza. E quando você não tem clareza sobre o que você é, sobre o que você quer, sobre para onde você não vai fazer nada. Então, clareza é poder, para mim, é uma frase-chave onde eu ativo a minha genialidade e eu entendo que todas as vezes que eu sou estritamente clara comigo mesma, a resposta vai estar na minha cara e eu não vou conseguir dobrar ela, não vou conseguir dar desculpa, não vou conseguir fazer algo diferente do que eu tenha que fazer. Então, se você quiser testar também, eu acho que é muito válido. Todas as vezes que você é extremamente claro com você, você sabe a resposta. E isso se torna um poder. Isso é muito poderoso, porque todo mundo fala muito sobre estratégia, sobre direcionamento, sobre o próximo passo, sobre desbloquear a sua mente. E dentro da Terra a gente bate isso muito forte, né? A clareza de onde você quer chegar, a clareza do processo. E o que a gente mais percebe hoje em dia é que as pessoas não têm clareza. As pessoas fazem o que elas fazem. Fica sempre no achismo, né? Vão seguindo. E na hora que você pergunta, tá, mas você tem clareza do porquê você faz isso, do porquê você faz o que você faz, clareza de onde isso vai te levar, e as pessoas se caem nesse pum, né? Aquele, meu Deus, clareza é poder. E é incrível como uma única pergunta às vezes traz essa clareza e muda a vida da pessoa, né? Então, todas as vezes que às vezes a gente recebe muitos feedbacks dos nossos mentorados, do pessoal que tá em contato com a gente, é sempre nesse ponto, né? Tipo assim, nossa, você me trouxe uma clareza que mudou minha vida. Sim, porque é a sua verdade, é a sua clareza, era só se perguntar. Então, esse é um movimento que eu acredito que pode transformar muitas vidas, pode transformar o mundo. E é uma das nossas missões, né, amiga? A gente levar esse nível de consciência para a pessoa saber o que ela quer, onde ela quer, como ela quer e ser fiel a isso. Então, se tem uma frase que eu posso deixar e que se eu pudesse tatuar na testa, estaria tatuado, é clareza é poder. Muito bem, muito obrigada. Ai, eu adorei ser entrevistada, gente. Gostou? Fiquei pensando nas perguntas e foi uma delícia escutar as suas respostas sempre. É uma coisa curiosa, né? Quando a gente começou nosso projeto, né, a Terra, como que vai ser tudo? A gente se conhecia há 9 anos atrás, ali numa viagem, e perdemos o contato. Ela foi viver a vida dela, eu fui viver a minha vida, porque Deus deixa essas duas se desenvolverem um pouco mais. Depois a gente junta elas. Hoje. E quando a gente se encontrou, que foi num evento, oi, nossa, quanto tempo, que loucura, tal. E a gente foi tomar um café, entendeu o que uma fazia, a outra fazia, como era complementar aquilo. A gente, ok, vai ser legal esse projeto e tudo. E aí eu lembro, né, a gente tinha marcado uma reunião, a gente ligou a câmera assim, e eu já tava com isso em mente, porque eu sou a pessoa das perguntas, eu sou curiosa, eu sou muito curiosa, tá? Ele sabe, eu gosto de saber de tudo, nos mínimos detalhes, eu gosto de acompanhar. E aí, a hora que abriu a câmera, oi, então. Aí eu falei pra ela assim, por que eu? Falou mesmo. Falei, por que eu? Aí ela, peguei ela de surpresa, assim, né? Aí ela, do Neida, assim? eu falei, tipo, oi, a reunião não era sobre isso, querida, a gente já tinha outras coisas aqui. E você lembra o que você respondeu? Não, de verdade eu não lembro, eu tenho um problema de memória, gente, mas me conte. Eu lembro que ela ficou pegou de surpresa, assim, né, dela, por que você? Eu falei, por que eu? Daí ela olhou e falou assim, porque você tem habilidades que eu não tenho, e eu tenho um propósito de ajudar o maior número de pessoas, e só tendo as minhas habilidades, eu sei que eu vou longe, mas se eu tiver as suas habilidades comigo, a gente vai muito mais longe. Não é sobre o que eu quero fazer, é sobre o que nós duas juntas podemos fazer com mais número de pessoas. Olha, e aí eu falei, muito bem. Aí ela perguntou, e por que eu? Aí eu olhei pra ela e falei, exatamente pela mesma coisa. É verdade. Foi lindo. É verdade. Muito bom, obrigada. E assim nasce mais um projeto. A gente vive isso todo dia e é muito, muito valioso mesmo. Foi isso, gente. Muito obrigada. Esse foi o nosso primeiro episódio do Genial Cast e tem muita coisa incrível. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resposta, mas isso não vai ficar à toa, não. Não vai ficar de graça. Próximo episódio pode ter certeza que eu já tô aqui, ó, só caraminholando as perguntas, porque no próximo episódio vocês vão conhecer quem é Mari Freitas. Estão preparados? Eu estou preparadíssima. Então, semana que vem a gente volta com uma entrevista única e eu vou entrevistar quem é Mari Freitas. Até mais. Até lá, gente!